tarde. A gente vai falar sobre a síndrome de Roman-Ward. A síndrome de Roman-Ward é uma doença genética, heterogênica autossômica dominante, causada por mutações nos genes de canais iônicos, envolvidos na membrana celular dos miocitos cardíacos. É uma doença que é associada ao retardo da repolarização ventricular, e sua manifestação clínica é a síncope ou a morte, conhecida como síndrome de Quetelongo. É uma condição que causa uma interrupção do ritmo anormal do coração, ou seja, uma arritmia. É um distúrbio que acontece no músculo cardíaco e demora mais do que o normal para recarregar entre os batimentos. Por isso o termo Quetelongo, porque se refere às atividades elétricas cardíacas. Os efeitos dessas arritmias causadas pela síndrome de Roman-Ward são os desmaios, até mesmo parada cardíaca, levando à morte. Porém, algumas pessoas nunca experimentaram problemas de saúde com a condição, fora a patologia. 15 tipos de síndrome de Quetelongo foram definidas com base na sua causa genética. Algumas síndromes de Quetelongo envolvem anormalidades cardíacas ou problemas com sistemas corporais adicionais. O gene KCNQ1 ele pertence à família dos genes que fornecem instruções para produzir os canais de potássio. Os canais transportam os átomos, no caso os íons de potássio, com a carga positiva para fora da célula. Eles desempenham papéis importantes para a capacidade da célula de gerar e transmitir sinais elétricos. A função de cada canal de potássio depende dos componentes proteicos e da localização no corpo. Falar sobre os três canais, que seria o KCNH2 e o KCNQ1, que são responsáveis pela instrução de produzir os canais de potássio, e os dois têm a função de recarga de músculo cardíaco após o batimento para manter um ritmo regular. Então, se esses dois canais têm algum problema, o ritmo já não é regular e no nódulo sinoatrial o impulso já não é conduzido de maneira correta. E o SCN5A, ele é a instrução dele é a formação dos canais de potássio. E eles são muito abundantes nas células cardíacas e estritamente necessários na bomba só de potássio para o funcionamento do ritmo cardíaco perfeito. Então, como o Samuel já explicou, a síndrome de Ward ou do Quetelongo é uma anormalidade no batimento cardíaco. Isso se deve a um defeito genético que altera os canais de sódio e potássio da membrana cardíaca, fazendo com que na hora do impulso a bomba só de potássio não seja eficiente. Agora nós vamos apresentar um vídeo explicativo mais simples sobre o que é um batimento cardíaco normal e um batimento cardíaco de Quetelongo, que tem as suas alterações. O batimento cardíaco é controlado pelo sistema elétrico do coração. Esse sistema é formado por várias partes que dizem ao músculo cardíaco quando se contrair. O nódulo sinoatrial começa o batimento cardíaco emitindo um sinal aos átrios, fazendo com que eles se contraiam. Do átrio, o sinal vai para o nódulo atrioventricular, para o feixe atrioventricular e ramos de Tawara, que são as ramificações do feixe atrioventricular, e para as fibras de Purkinje, fazendo com que os ventrículos se contraiam. Este fluxo elétrico organizado produz um batimento cardíaco normal. Um segmento do eletrocardiograma mostra a atividade elétrica de uma parte específica do coração, onde as ondas P são associadas à atividade dos átrios e o complexo QRS e as ondas T são associadas à atividade dos ventrículos. No começo da onda, o coração está cheio de sangue e ao final da onda T, o coração está contraído. A síndrome do Quetelongo é um tipo de arritmia cardíaca. Nessa síndrome, há um atraso entre as ondas Q e T, pois o sistema elétrico do coração não consegue se recarregar rapidamente para transmitir novamente o impulso. Um Quetelongo significa que o átrio cardíaco demora mais tempo para se contrair, e assim o coração tem uma menor eficiência em bombear sangue para o resto do corpo. Essa arritmia pode causar um ataque cardíaco ventricular. Então, para a gente entender esse impulso elétrico, como foi explicado no vídeo, a gente precisa entender a bomba só de potássio. Mas o que a bomba só de potássio está relacionada à doença? A doença de Roman-Ward tem 3 genes que afetam os canais de sódio e potássio. Se a gente tem algo que afeta os canais de sódio e potássio, diretamente já vai afetar a bomba só de potássio, porque você precisa desses canais para acontecer.
Então, a atividade elétrica na célula funciona basicamente por esse mecanismo, o mecanismo da bomba só de potássio. A bomba ela gera uma inversão de potencial da membrana, certo? A concentração de sódio no líquido intracelular e extracelular é diferenciada. Então, a bomba só de potássio vai tentar equilibrar essa concentração. Então, são sempre 3 sódios para cada 2 potássios. Então, entra 2, sai 2. Vai ser sempre assim. Então, quando a gente tem essa coisa que afeta esses genes, e esses genes diretamente afetam a bomba só de potássio, o impulso elétrico ele vai ter um atraso, vai ter uma arritmicidade, vai ter um defeito. Então, toda vez que a bomba só de potássio demorar mais para passar ou os canais tiverem algum tipo de problema, o impulso elétrico ele não vai ser aquele impulso elétrico totalmente controlado de sístole e diástole, certo? O tratamento para essa doença geralmente é começado com beta-bloqueadores, a não ser que existam contraindicações válidas. Se apesar da dose máxima de beta-bloqueadores, o enfermo apresentar episódios de síncope, ou seja, os desmaios, deve ser executada a denervação simpática cardíaca esquerda e deve ser considerada a terapia de cardioversor desfibrilador implantável, tendo em conta a característica do enfermo, tanto a idade, o sexo, história clínica e o subgrupo genético. Bom, espero que tenham gostado do trabalho. Espero que tenham entendido a respeito da doença, o que ela é. Agradeço a atenção e pela oportunidade da apresentação.